dons naturais ou habilidades desenvolvidas? Geralmente, quando nós pensamos em pessoas que têm habilidades ou facilidades de desenvolver alguma atividade, por exemplo, no meio das artes, no meio dos esportes, a gente tem a tendência de falar que a pessoa, quando é muito boa, ela nasceu com um dom para aquilo. E aí emerge uma polêmica diante desse cenário. Porque se a pessoa nasce com um dom, então é só descobrir quem tem os dons para que elas possam ser boas naquilo especificamente. E aí ela só vai ser boa naquilo que ela tem dom. Mas isso não dá para sustentar dentro de um cenário onde nós, seres humanos, temos muitas capacidades para ser desenvolvida. Nós temos uma estrutura cerebral capaz de desenvolver múltiplas habilidades, capacidade de processar conhecimento, elaborar simbolizações e de construir habilidades. Nós somos uma espécie de desenvolvimento. Então, quando a gente fala a pessoa tem dom para tal coisa, a pessoa tem facilidade para tal coisa, nós estamos moldando a pessoa, nós estamos restringindo a possibilidade dela desenvolver em outros campos. E eu vou falar então dessa temática dizendo um pouco sobre a minha experiência. Eu estou num período de lançamento deste livro aqui, olha, que é um livro de poesias, meu primeiro livro de poesias. Até então eu não me intitulava poeta. Ao publicar esse livro que estou lançando, que é Outono, eu já posso dizer que sou um poeta. Se sou bom poeta, se sou ruim poeta, se minha poesia é ridícula ou não, aí não me pertence julgar. Porém, já foi avaliado por algumas pessoas que são da área de escrita, da literatura, positivamente. Mas eu não tinha o dom de escrever nem a habilidade para tal. Então vou te contar como eu desenvolvi isso. Seria muito improvável eu tornar-me um escritor. Com este livro, eu estou lançando, entre livros que eu escrevi e que coordenei e editei, o 6º livro. Há livros de formação de conteúdo para pais, educadores, há livro infantil, a edição que editei de livros de literatura e este de poesia. Na minha história, eu tinha muita dificuldade de ler e escrever. Eu lembro que uma das professoras minhas, na 5ª série, que hoje seria o 6º ano, eu sempre tirava 0 nas redações. E isso eu escrevo aqui no prefácio deste livro. Por quê? Porque a professora me dava 0 porque eu não conseguia escrever corretamente. A minha letra era péssima de se entender e eu tinha uma ortografia e uma caligrafia horrível. Meu português era zerado. E aí eu perguntei para a professora por que eu só tirava 0. Ela achava da minha redação. Ela dizia, não, a sua redação, Gerson, é muito boa. Você tem altas ideias, você tem umas ideias muito diferentes e bem interessantes. Mas por que a senhora me dá 0 em todas as redações? É porque você não sabe escrever. Eu estou aqui como professor de português. Aí eu brincava com ela, professor, então por que a senhora não me dá 5? Me dá 10 nas ideias, que as ideias minhas são muito boas, segundo a senhora está dizendo, e me dá 0 no português. Aí eu fico com média 5, eu passo de ano. Porém, nem a professora de português, nem eu, nem meus pais, e nem a escola naquela época sabia que eu era portador de uma dislexia leve. E olha que ela era leve. E o que aconteceu? Eu fui descobrir isso na universidade, que eu tinha essa dislexia, que é uma disfunção que não é patológica, é uma forma de ser cerebral, que o cérebro ele raciocina mais rápido e a hora de transformar isso em escrita e leitura, não consegue ter uma coordenação minuciosa motora para lidar com essa transmissão do cérebro para as mãos ou para a fala, a comunicação. Então eu tinha problema com o meu português. Então se eu fosse partir desta relação, eu nunca teria evoluído para escrita e nunca teria me tornado um escritor. E jamais teria tido a coragem de lançar um livro deste aqui de poesia. O que eu fui entender? Que a dislexia era uma forma de ser.
Com os meus limites, então eu comecei a ler muito mais do que o comum. Então, se eu, para ler um livro ou estudar uma teoria, eu preciso ler 3 vezes, às vezes, o mesmo material e ler muito mais quantidade de livros do que uma pessoa que não tem esse traço da dislexia, que era uma forma que eu descobri que eu tinha que me superar. E foi daí então que eu desenvolvi potencialidades para desenvolver habilidades que até então eu jamais imaginava que pudesse ter um dia, que era de ser escritor, mesmo tendo um péssimo português. E hoje eu me auto-intitulo escritor. O meu site eu tenho mais de 500 artigos escritos, escrevo um artigo muito rápido e tenho lançado livros e tenho vários livros já na gaveta para começar a lançar. Inclusive quero entrar também em literatura, em romance, em ficção. Olha só, gente, se fosse depender de talento, de habilidade, eu não seria um escritor. Mas entendendo o meu limite, eu fui buscar meios para me superar e tornei-me um escritor. E estou muito feliz de estar podendo oferecer para a sociedade esse livro de poesia. E é interessante que ao escrever esse livro, eu fui colocando num papel ou num caderno, e este caderno é um caderno que eu vou colocando meus pensamentos. E foi justamente durante a pandemia do Covid-19 que nas horas vagas, para ocupar o meu tempo, então aí tem um outro elemento de ocupar o tempo ocioso e transformar esse tempo ocioso em um ócio criativo, eu fui colocando os pensamentos em versos. Para isso também, eu comecei a ler muitos livros de poesia para meditar. Quase que diariamente eu passo um tempo lendo poesia de alguém. E neste ato de ler muita poesia de outros, famosos e não famosos, eu fui tendo coragem de colocar minhas poesias, que aí começou a brotar. Então o que eu fiz? Eu comecei a andar com um caderninho na bolsa minha e eu sempre deixo em algum canto onde eu estou trabalhando, nas minhas clínicas, dentro do trabalho como psicólogo. Surgiu uma palavra-chave, surgiu um pensamento, surgiu uma ideia, eu vou lá e começo a escrever esta ideia, começo a desenvolver. E ponho depois, transfiro para esse caderno de poesias ou de pensamentos, e aí eu vou construir a poesia. E aí nasce vários tipos de poesia. Eu gostaria de ler aqui uma poesia que eu acho que pode dar assim a percepção da minha forma de ler, da minha forma de entender e da minha forma de poetizar. De mãos dadas, desejo neste sorriso iluminar, minha alma transformar, sair de meu desengano e cantar a certeza de poder te amar. Eu desejo habitar seu interior, fazer uma parceira superior, para juntos ultrapassarmos toda dor. Junto ao Deus que nos inspira, que nos acalenta e nos sirva, de pleno amar, transportar a luta a cada dia e juntos construirmos longa vida. É uma poesia que está aqui no livro. Agora, ela brotou de alguma situação que eu percebi, provavelmente aqui de alguma demanda de vínculo amoroso, de pessoas que em conflito conjugal e que poderia, com as suas potencialidades, unirem-se dentro de um projeto e não se separarem ou se atacarem. Enfim, da onde surge isso, eu também não sei, mas emerge a partir do momento que eu me predispus a desenvolver essa habilidade e este talento. Então, talento e habilidade a gente pode desenvolver, mesmo em situações adversas, como é aquela da qual eu vim, que seria incapaz eu ser um escritor hoje, conforme lá na minha infância a professora de português já tinha dado a tarja de que eu era um idiota em português. Olha que interessante. Nesta busca de preencher o ócio criativo, eu comecei também a pintar, fazer pintura, e conheci também artistas. E nesse conhecer artista, eu comecei a também pegar o gosto de colecionar arte de bons artistas.
A capa deste livro é uma tela que eu adquiri da artista plástica Sônia Maia, que ela é da cidade de Vila Velha e tem um ateliê na cidade na comunidade Dunas de Itaúnas, na cidade de Conceição da Barra, no norte do estado do Espírito Santo. A Sônia Maia, ela fez essa peça e ela fica numa das minhas clínicas. E aí eu, terminando de montar as poesias, já pensando em editar o livro, querendo dar um nome para o livro, eu olhei para a tela e a tela tem o nome de Outono na Floresta. Ela é feita em chita e acrílica, a técnica, né? Pano e acrílica. Eu vou estar te mostrando como que ela foi desenvolvendo a montagem dessa tela. Então olha como que uma coisa liga a outra. Uma tela que eu me encantei, envolvendo com a produção artística cultural, tela óleo na qual eu desenvolvo. Fiquei apaixonado por telas e comecei a adquirir telas. Esta tela foi para uma parede, foi confeccionada por uma artista que vive da arte. E aí chega nas minhas mãos que vai para uma parede de uma clínica. E da parede de uma clínica vem para a capa deste livro, na qual inspirou também o nome do livro, que é Outono. E por que outono? Porque eu nasci em 9 de junho, em pleno outono, e estou galgando o outono de minha vida, completando também neste ano que eu lanço o livro, 2024, a vida plena de 60 anos, que é o outono que chega. Essa época do ano bastante colorida, onde as folhas caem para novas folhas brotarem lá na frente. E aí, você vendo a produção aí paralelo da produção de como essa artista chega a essa tela, se você também tiver acesso a esse livro, e aí você segue aqui no descritivo aqui do nosso vídeo, você vai ter acesso ao livro e aí você vai saber como que uma coisa liga a outra, uma arte liga a outra. E essas habilidades de ser artista ou de não ser artista é uma questão de você desejar construir esse referencial e vai se desenvolvendo para algum campo que vai te levar, com certeza, se você predispor a desenvolver talentos e habilidades que você julga não ter e que a sua história poderia dizer que jamais você teria, mas que é uma grande mentira, porque eu sou testemunho que a gente pode ser aquilo também que a gente se esforça em querer ser. Eu não podia ser poeta e tornei-me um poeta. Fica aqui esse vídeo para você pensar e obrigado pela sua atenção. Boa leitura, hein? Espero você adquirindo esse texto aqui e aí depois me conta se você gostou ou não. Um abraço!